Olá, pessoal! Nós vamos hoje começar uma live, o seu direito como contribuinte de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. E para quem não me conhece, eu sou a Cristina Haas, eu sou contadora e especialista em impostos aqui nos Estados Unidos. Eu sou também a CEO da Office Tax Services, que é uma empresa de contabilidade, declaração de imposto de renda, abertura de empresa aqui nos Estados Unidos. E o que vai ser abordado nesta live? Vai ser abordado os direitos que você tem como contribuinte de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Bom, lembrando que essa live é para fins educacionais. E se você tem um assunto específico que você precisa tratar, você precisa procurar um profissional capacitado para fazer a sua consulta, tá bom? Bom, a gente vai começar hoje falando, na verdade, quem são os contribuintes de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Então, a gente já viu isso em outras lives, mas a gente vai reforçar aqui porque a gente vai falar sobre contribuintes. Então, quem são os contribuintes? Primeiro, se você é cidadão americano, você é contribuinte de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Se você é portador de Green Card, você também é contribuinte de imposto aqui nos Estados Unidos. Você, sendo portador de Green Card, você é permanente residente dos Estados Unidos. Com isso, contribuinte de imposto aqui nos Estados Unidos. E se você é residente fiscal por permanência física aqui nos Estados Unidos, também você vai ser contribuinte de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. E ainda, se você é não residente, mas você recebe renda de fontes dos Estados Unidos, muito provavelmente você é contribuinte de imposto aqui nos Estados Unidos. Bom, os contribuintes, eles precisam declarar imposto de renda e, se necessário, pagar o imposto de renda. Bom, quando é que um contribuinte assina? Quando um contribuinte ele assina a declaração de imposto de renda, ele está assinando ali sobre pena de perjúrio que ele examinou a declaração, que ele viu que tudo está correto e que tudo ali está completo, verdadeiro, correto e completo. É isso que você faz quando você assina a sua declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, a famosa Tax Return, né? E o IRS, se ele identifica que não foi feito corretamente, essa declaração ela passa a ser considerada uma declaração fraudulenta, né? E o que pode acontecer se o IRS identificar que a sua declaração é fraudulenta? Você pode ir até preso. Aqui nos Estados Unidos é muito sério isso. Então, quando você assina ali, significa que você está falando, olha, tudo que está nessa declaração, seja eu quem preparei, ou seja, outra pessoa quem preparou, está correto, está completo e é verdadeiro, tá bom? E afinal, quais são os direitos dos contribuintes, né? Primeiro direito que ele tem é de estar informado. E o que é estar informado? Estar informado é saber exatamente o que ele precisa para preparar a tax return dele, a declaração de imposto de renda. E como é que o IRS faz isso? Ele vai lá no website dele, www.irs.gov, e coloca lá todas as regras. Bom, em inglês e às vezes em algumas situações em algumas outras línguas também. Então ele coloca as regras lá e ele espera que você tenha ciência do que são as regras, do que você tem que declarar e etc. Então, esse é o primeiro direito que o contribuinte tem, estar informado. Então, por exemplo, se o IRS envia para você uma carta, uma NORES, né, falando qualquer coisa, naquela NORES tem que estar explicando por que você está recebendo aquela NORES e o que você tem que fazer. Isso é cumprindo o direito que você tem de estar informado. Por exemplo, se você faz um parcelamento com a IRS, se você faz um parcelamento com a IRS, o IRS tem a obrigação de te informar qual
a situação do seu parcelamento. E para isso, tem duas maneiras que você pode saber. Uma, ter uma conta online com o IRS. Segunda, uma vez por ano, o IRS vai te mandar um extrato com a sua situação do seu parcelamento. Então, é muito importante você sempre manter o seu endereço atualizado com o IRS. Por quê? Porque ele se comunica com você através de correspondência física. É assim que o IRS vai se comunicar com você na grande maioria das vezes. E se ainda assim ele propuser te cobrar um imposto adicional, ele vai ter que te informar por que aquilo está acontecendo e o que você precisa fazer, como é que vai ser o processo, etc. Desde a fase ali de examinação, que a gente chama de audit, até a fase de collection, se for o seu caso. Então, olha, embora estar informado é um direito do contribuinte, né? Você que faz a declaração de imposto de renda lá, que paga o imposto aqui nos Estados Unidos, embora estar informado é um direito seu, é dever seu procurar as regras com o IRS ou com um profissional capacitado. Então, estar informado é direito seu e tem ferramentas para isso, mas também é dever, tá bom? Segundo, direito de contribuinte aqui nos Estados Unidos. Ter um serviço de qualidade. Aqui nós vamos fazer uma aspas, porque a regra diz, olha, você tem direito a receber assistência rápida, cortês e profissional. Dá pra rir, né? Bom, embora esse seja um direito do contribuinte, é um desafio conseguir falar com a IRS. É um desafio, principalmente, falar que dirá rápido. Agora, cortês e profissional, eles sempre serão. O que fazer, na verdade, quando você precisa se comunicar com a IRS? Se você recebeu uma carta, geralmente o melhor telefone para comunicar com a IRS é o telefone que está na própria carta. E se você não recebeu essa carta, aí você pode ligar por telefone do Customer Service geral dele. Mas, em geral, o melhor telefone para comunicar é o que está na própria carta que você recebe, se você recebeu alguma carta. Terceiro direito que você tem: pagar somente o que você tem que pagar. Nem mais, nem menos. E para isso, para exercer esse direito de pagar somente o que ele tem que pagar, é necessário prestar atenção nos prazos, né? Porque muita gente perde prazo e quando você perde prazo, você vai acrescentar mais o que pagar aí. Você vai acrescentar multa, juros e é via de duas regras. Se você atrasar ou de fazer ou de pagar, você vai ter que arcar com as suas consequências com multas e juros. Da mesma forma é o IRS. Se você tem que receber e o IRS não te paga, quando teoricamente o prazo dele vence para te pagar, ele também paga juros para você. Então muita gente recebeu uma cartinha lá, que é um 1099 INT, com os juros pagos pelo IRS. Isso nada mais é porque ele passou do prazo que ele tinha que dar o seu refund. Então, para ter direito a esse refund, tem uma coisa muito importante que você tem que colocar na sua cabeça. Você tem 3 anos para fazer a declaração de imposto de renda. Por quê? Depois desse prazo, mesmo que você tiver o direito de receber um refund, esse refund vai estar expirado. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está hoje aqui no ano de 2024. As tax returns que são qualificadas para te dar um refund e você realmente receber é a de 2021, 22 e 23. Então, se você tem que receber um refund, por exemplo, da tax return de 2020, já está expirado. Mesmo que você tenha o direito, você não vai mais receber. Então, tem que ficar com muita atenção nesses detalhes. Outra coisa, vamos supor que você identificou um problema lá na sua tax return. Essa amendment também é uma correção. Você também tem 3 anos para fazer essa correção e, se tiver direito ao refund, receber. Porque imposto você vai ter que pagar com 3, com 6, com 10, com 12, não interessa. Se você dever imposto, você vai ter que pagar. Agora, refund, ele expira. Ele expira com 3 anos. Então, é muito importante
você prestar atenção nos prazos, para ter esse direito aí que eu falei, que é de pagar somente o que você tem que pagar, nem mais, nem menos. Quarto direito é o de discordar do IRS e ser ouvido. Então, o que é isso? O contribuinte, ele tem o direito de não concordar com o que o IRS manda para ele. Porque, acreditem, o IRS erra. Erra, e eu já vi várias vezes, não foi uma, não foi duas. E para exercer esse direito, o que você precisa? Você precisa entender o que está sendo feito na sua declaração de imposto de renda. Quando você entende o que está lá e recebe uma carta do IRS, você vai saber se aquilo que o IRS está falando tem sentido, não tem sentido. Então, o jeito de saber discordar, você tem que saber o que está sendo feito na sua declaração de imposto de renda. Então, esse é um direito que você tem, de não concordar com o que o IRS manda para você. E além disso, você ainda tem o direito de apresentar provas adicionais para comprovar o seu ponto. Então é muito importante você entender que você tem esse direito. Quinto direito, na verdade, apelar uma decisão que o IRS já deu por definitiva em um fórum independente. Para isso, você vai precisar, geralmente, de um advogado tributário. Então, se for o seu caso, se valer a pena, porque geralmente advogado tributário é mais caro, se valer a pena, você pode apelar em corte o que foi decidido pelo IRS. Também é um direito que lhe assiste, né? Então, geralmente, quem faz esse tipo de apelação é quem tem certeza, tem prova de que o que ele está informando é o que é o correto, né? Para valer a pena. Mas você tem o direito de contratar um advogado, ir numa corte independente e apelar. Sexto direito, conclusão de audit. Ou seja, o contribuinte tem o direito de saber quando o IRS termina um processo de audit contra ele. Exatamente. E o IRS tem 3 anos para auditar a sua declaração. Depois disso, ele perde esse direito. Agora, se a sua declaração for considerada fraudulenta por ele, o que vai acontecer? Ele não tem prazo para te auditar. Ele pode te auditar 10 anos, 20 anos para frente, que você tem que responder o audit em justiça. Então, é muito importante, primeiro, fazer a declaração, porque também quando você não faz, não tem como falar a partir de quando, é sempre. Então, tem que fazer a declaração e depois e quando você fizer a declaração, você faça uma declaração correta, verdadeira e completa, porque aí ela não vai poder ser considerada como fraudulenta e o prazo deles de te auditar termina em 3 anos. Sétimo direito, privacidade. E o que é isso? Nada mais é do que o direito do contribuinte de imposto de renda do IRS respeitar e não ser mais intrusivo do que o necessário em processos de arrecadação de impostos. O IRS vai deixar de tomar os meus bens, confiscar os meus bens? Não. Mas ele vai usar de maneiras menos intrusivas, né? Ele tem todo um processo e através desse direito à privacidade, ele vai cumprir esses processos, avisar, informar somente a você e etc. Né? Então, é o direito que você tem de ser respeitado pelo IRS, embora o IRS não vai deixar de confiscar seus bens e de fazer o que ele tem que fazer. Sobre poucas exceções, né, a gente conta nos dedos, por exemplo, o IRS não vai poder confiscar os seus itens pessoais, não vai. O IRS não vai ter como confiscar, por exemplo, o seu salário que atinja no máximo até ali a standard deduction do ano. Por exemplo, esse ano é 13.850, mas é muito pouco. Fora algumas exceções, o IRS vai sim, se você não pagar o que você tem que pagar, confiscar seus bens. Oitavo direito é da confidencialidade. E o que é isso? Na verdade, é o direito de esperar que as suas informações, elas não vão ser enviadas do IRS para outras pessoas ou entidades. Então, por exemplo, o IRS, ele não pode, cumprindo esse direito, enviar suas informações para o banco, para o seu empregador,
O AS não pode mesmo conversar com quem fez a sua declaração de imposto de renda sem a sua autorização. Você tem que dar o consenso, o consentimento para o AS poder falar com qualquer pessoa a seu respeito. Então, esse é um direito da confidencialidade. Então, por conta dele, só com a sua autorização, o AS pode discutir qualquer assunto sobre você com qualquer pessoa ou entidade. E o nono, que é manter uma representação da sua escolha. O que é isso? Você, como contribuinte de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, tem o direito de falar para a AS, olha, você está falando que eu tenho esse problema, então eu quero esta pessoa, seja um profissional ou não, para conversar em meu nome. Então, quando você fala isso, você está exercendo esse direito, que é de manter uma representação à sua escolha. Geralmente, né, as pessoas, os contribuintes, eles escolhem um profissional da área porque existem muitos termos técnicos e geralmente fica mais fácil para aquela pessoa entender o que o AS quer e poder te orientar, inclusive negociar, responder o que o AS precisa saber. Mas você tem a livre escolha para escolher qualquer pessoa por qualquer motivo, seja ele técnico, seja ele porque você não fala inglês, seja ele por qualquer motivo que seja, o seu motivo, você tem esse direito de escolher uma pessoa para lhe representar perante o IRS. Bom, e o 10º direito é ter um sistema justo de impostos. E quando a gente fala um sistema justo de impostos, o que a gente quer falar com isso? Ele considera fatos e circunstâncias que os contribuintes passam para cobrar ou não, para liberar alguma coisa ou não. Ele considera, por exemplo, a capacidade dele fazer a declaração naquele momento. E a gente vê isso em várias situações. O ano passado, o IRS deu o break, né, para todo mundo que estava na Califórnia, por exemplo, fazer a declaração e pagar os impostos até no 16 de novembro, né? Então, isso foi por quê? Porque ele identificou que a gente teve umas chuvas que atrapalharam muito a situação de muitas pessoas, então eles dão isso. Esse ano, a gente acabou de saber hoje, né, que San Diego, quem mora em San Diego, essa é a notícia do dia, né, o IRS prorrogou não só receber as declarações até dia 17 de junho, como também pagar os impostos até 17 de junho. Então, isso é exercendo esse direito de ter um sistema justo de impostos. Ele imagina que quem está aqui, que está passando por essas chuvas que são tão muito fortes, muita gente está impossibilitado de cumprir o prazo com ele, então ele já libera como desastre natural para aquela área. As pessoas que iriam fazer a declaração, que estão aqui em San Diego, queriam fazer a declaração até dia 15 de abril, quer dizer, tanto empresa quanto pessoa física, vai poder fazer até 17 de junho. Então, isso é exercendo esse direito de ter um sistema justo de impostos, né? Considerando a capacidade de fazer a declaração, de pagar o imposto que o IRS vê que aquela situação requer. E outra coisa sobre isso, outra ferramenta que esse direito te dá é a extensão. A extensão de entregar a declaração no prazo que seria, por exemplo, se você é uma pessoa física, o prazo normal é 15 de abril. Porém, se você vê assim, olha, eu não tenho condições, por algum motivo pessoal, eu posso pedir uma extensão, primeiro, desde que essa extensão seja pedida dentro do prazo de 15 de abril. Isso é uma coisa. Agora, lembrando, a extensão, ela não é para pagar, ela é somente para entregar a declaração. Se você entrega a declaração, tem que pagar impostos e depois não paga ali no 15 de abril,
e não tem nenhum break aí para sua cidade, depois você vai pagar isso com multas e juros. Mas pelo menos você não vai pagar a multa de ter entregado a declaração fora do prazo. Então a extensão é mais uma ferramenta que esse direito te dá. De você poder falar, olha, eu tô com problema e eu não posso agora entregar essa declaração. Se você não quer pagar com juros e não sabe, você mais ou menos tem uma ideia de quanto você paga, você paga ali até 15 de abril e depois você faz a entrega da declaração. Com extensão, isso você vai ter o direito de entregar até 15 de outubro, que é um bom prazo. Bom, agora eu vou abrir aqui para responder algumas perguntas. Tenho uma LLC com menos de 2 anos e comprei um truck no nome da pessoa física para usar para a empresa. Posso deduzir algo ou depreciar algum valor? Se você comprou um truck no nome da pessoa física, não é da empresa, né? É da pessoa física. Então, depreciar você já não pode. Se você é o único dono da LLC, muito provavelmente, dependendo da sua milhagem, você vai estar fazendo o Schedule C, dependendo da sua milhagem, você vai estar ganhando essa depreciação aí nas milhas. Ou se o seu gasto for bastante alto, também você vai conseguir. Depende, então, no caso. Depende se você for Single Member LLC ou se você não for, tá bom? E olha, gente, acho que sobre os direitos a gente não teve realmente dúvida, né? Muito obrigada por assistir a live.